Fala aí pessoal, e sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E gente, no vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade à prova do processo seletivo da URCA 2021.2, certo? Terminando as questões de história. Se você estiver gostando do vídeo e dessa playlist, desse conteúdo voltado à educação, à resolução das questões da URCA, venha conferir comigo. Dessa prova do ano de 2021, eu errei apenas uma questão na época, que foi a última, se eu não me engano, a questão número 15. E eu estou hoje aqui para poder resolver com vocês, tanto para poder ensinar, bem como aprender, tá certo? Bem como aprender. Compartilhe o vídeo com seus amigos se você estiver gostando. Não deixe de se inscrever no canal, que é muito importante para que a gente possa continuar trazendo novos vídeos. E deixa o like, tá certo? Também comente se você estiver gostando, dê uma nova sugestão de qual poderá ser a nova prova que a gente vai resolver. Prova de linguagens, de natureza, no caso que seria de biologia, de química, de física. Dê uma sugestão, tá certo? Questão de número 11. Observe a imagem. O Big Stick, grande porrete, é a expressão que faz referência a uma política desenvolvida pelo presidente dos Estados Unidos da América entre 1901 e 1909, Theodore Roosevelt Jr. Essa política tinha como slogan: "Fale com suavidade e tenha à mão um grande porrete", e estava direcionada para os países da América Latina. A política do Big Stick era caracterizada por... No caso aqui, ele está querendo saber o que era a política do Big Stick. Vamos, sem que eu faça uma explicação, vamos ver se a gente consegue eliminar as alternativas que são absurdas, tá certo? Vamos lá, ó. Promover o desenvolvimento econômico da América Latina. Os Estados Unidos nunca teve interesse de promover o desenvolvimento econômico dos países da América Latina, muito menos com a política do Big Stick. Porque, olha só, gente, o nome da política, o grande porrete. Vocês realmente acham que essa política, que esse ideal, que esse modo de agir com os países da América Latina tem a ver com desenvolvimento econômico? O grande porrete? Provavelmente não. Apoiar uma reforma agrária na América Latina. Gente, Estados Unidos apoiando reforma agrária. Não, isso é uma pauta voltada mais ao comunismo, voltada mais à esquerda. Apesar de que nessa época ainda não havia essa ameaça, ainda não havia essa bipolaridade, né? Essa ideia maquinista de o capitalismo, o socialismo. Mas os Estados Unidos não vai apoiar uma reforma agrária, certo? Defender a autodeterminação dos povos e a não intervenção nos países. Ou seja, com a política do grande porrete, vocês acham realmente que está sendo pregado uma não intervenção? Muito pelo contrário, vejam a imagem. Está sendo propagado, está sendo incentivado uma intervenção por parte dos Estados Unidos nos demais países. Então a gente vai continuar. Implantar regimes republicanos e extinguir as monarquias na América Latina. Em 1900, no século XX, as monarquias e os regimes republicanos já haviam sido instaurados. Já havia sido instaurado o regime republicano, monarquias como aqui no Brasil que a gente teve já havia sido eliminada. Então não tem nada a ver com isso, tá certo? Por exemplo, a independência do Peru, ela acontece em 1821. A independência do Brasil em 1822, que o Brasil não vem a proclamar a república, mas no Peru vai ter sim a proclamação da república. A extinção da monarquia brasileira a gente vai ter em 1889 com a proclamação da república. Então, todos esses fatos e acontecimentos, eles são anteriores à política do Big Stick, the Big Stick, ok? Então, provavelmente, a gente já vai perceber que a resposta a ser marcada é a letra E. Porque ela é aquela que mesmo que você não conheça o que é a política do Big Stick, você
foge dos absurdos, certo? Que tem tudo a ver com aumentar a influência e garantir os interesses dos Estados Unidos na América Latina. Os Estados Unidos sempre foi um país que teve um certo imperialismo. O que é esse imperialismo? É você não respeitar a autodeterminação dos povos. É você querer expandir os seus territórios, ou se não territórios propriamente ditos, querer expandir a sua zona de influência. Os Estados Unidos fez uma marcha para o oeste extremamente grande e eliminou diversos povos nativos através da guerra, através de armas. E, além do mais, além desse aumento de território, nos anos subsequentes, com a expansão dos Estados Unidos e a possível e a sua elevação, a sua ascensão ao posto de liderança econômica, política e militar mundial, os Estados Unidos vai sim tentar interferir muito em outros países. O Big Stick é uma dessas formas que os Estados Unidos encontrou. Vamos para a 12ª. A Coluna Prestes foi um movimento político-militar ligado ao tenentismo, que entre os anos de 1925 e 1927 percorreu cerca de 25.000 quilômetros, muito chão, lutando contra as forças do governo de Arthur Bernardes e Washington Luiz. Dentre as principais reivindicações dos revoltosos estavam... Bora lá, gente. A coluna Prestes, a própria questão já dá um certo esclarecimento. Foi um movimento político-militar ligado ao tenentismo. Foi coordenado justamente também por um homem chamado Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, que faz par ali com Olga Benário, vai ter... Eu não sei quem já assistiu esse filme, o filme Olga, né? Que vai tratar muito bem essa ideia de um suposto levante comunista contra a época. Nessa época nós estamos falando de Getúlio Vargas, nos anos de 1930. Carlos Prestes, ele liderou esse movimento, que foi a Coluna Prestes, que era muito ligado, sim, a ideais que estavam presentes no tenentismo. Quando nós falamos desse tema, nós estamos pensando em um Brasil que não é o Brasil que nós conhecemos hoje. Porque o Brasil anterior a Vargas é um Brasil que não possui justiça eleitoral. É um Brasil em que os direitos, em especial do voto, ele está cerceado. Ele é muito, ou eu posso dizer assim, ele é pouquíssimo assegurado à população. Isso significa dizer que você votava pelo voto de cabresto. A República Velha, ou República das Espadas também, ela é do período de 1889 até 1830, que é quando Vargas, apoiado por militares, assume o poder. Em 1930, nós não vamos ter propriamente o Estado Novo. O Estado Novo ele é a partir de 1937, que é quando Vargas institui a ditadura do Estado Novo. E de 37 vai até 45, certo? Então, nesse primeiro momento, nós podemos dizer que Vargas, ele não é um ditador, mas ele vai trazer para o Brasil uma série de mudanças. Ele vai trazer leis trabalhistas, Vargas vai trazer para o povo o direito à justiça eleitoral, e essas todas eram reivindicações que o movimento tenentista fazia e que também foi apoiado pela Coluna Prestes, tá certo? Que foram uma série de pessoas que se deslocavam pelo país a pé, tá certo? Vamos começar a marcar as questões que a gente achar ou considerar erradas, tá certo? A volta, o que a Coluna Prestes defendia? A volta do regime monárquico ao Brasil e o fim do voto secreto. Não, fim do voto secreto não. Eles estavam lutando por mais direitos, por mais igualdade, em especial no direito ao voto, certo? Que o voto fosse secreto, que houvesse justiça eleitoral e afins. Letra B. Reivindicava o voto secreto e a obrigatoriedade do ensino primário. Muito bem, uma pauta educacional.
Porque o que acontece? Quando nós temos a proclamação da República, quando nós temos a independência do Brasil em 1822 e a escrita de uma Constituição em 1824, na primeira Constituição do Brasil, que é a Constituição Monárquica, é obrigatoriedade do Estado o ensino primário, na Constituição de 1824. Só que com o golpe da República e com a Constituição de 1889, o Estado se exime dessa responsabilidade, ou seja, o Estado tira de sobre as suas costas a responsabilidade do ensino primário. Vejam só como isso foi um ato retrógrado, porque em 1824 havia sobre a obrigatoriedade do Estado, sobre a tutela do Estado, a garantia do ensino primário. Só que com a República de 89, de 1889, a Constituição retira o dever do Estado de assegurar o ensino primário. Então nós temos um retrocesso. E esse voto secreto, essas ideias do voto secreto e da obrigatoriedade do ensino primário, elas vão ser cobradas pela coluna Prestes. E se eu não me engano, eu posso até estar errado, mas é a Constituição de 1932. É a Constituição de 32 ou é de 34, eu vou colocar aqui o resultado no vídeo para vocês, que estabelece o direito ao voto feminino, que estabelece o direito a esse voto secreto, a obrigatoriedade do ensino primário e etc. Então, sim, é uma reivindicação da coluna Prestes. Letra C, a separação do Nordeste, não. Isso aqui não tem nada a ver, não. E a criação da Confederação do Equador, não. O fim da escravidão, a escravidão já havia sido abolida, 1888, certo? Aqui com a Lei Áurea. E o fim do regime monárquico, foi um ano depois, em 1889, tá certo? O fim do Estado laico, não, gente. E a adoção do catolicismo como religião oficial. O catolicismo foi adotado como religião oficial até 1889, que foi quando houve o golpe da República. A religião católica ela era oficial no Brasil na Constituição de 1824. A partir da de 89 até os dias atuais, graças a Deus, o Estado brasileiro ele é laico. Graças a Deus é até uma contradição. Mas ainda bem que o Estado é laico, porque esse Estado sendo laico, ele nos dá a possibilidade de professar as nossas fés, que nós possamos professar aquilo que nós cremos, o nosso credo, independente de qual seja. O Estado tem sim ser laico, independente se a sociedade tem é majoritariamente cristã, católica, evangélica, budista, ateu, independente. O Estado deve sempre ser laico. O Estado ser laico não significa ser ateu e nem laicista. A gente pode ir até mais à frente e conversar sobre isso. Mas o que essa questão pede, a resposta correta é a letra B. Bem, gente, agora dando continuidade, nós vamos para a questão de número 13. Não esqueça, se você estiver gostando do vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de deixar o like, de incentivar a que os outros possam estar assistindo, possam estar participando. Porque quanto mais visualizações eu tiver, quanto mais engajamento eu vir aqui no canal, mais vídeos eu vou continuar trazendo, certo? Então vamos para a questão de número 13. A África do Sul, país continentalmente africano, ficou conhecido pelo regime de uma rigorosa legislação separatista denominada apartheid. Tal política iniciou-se em 1948 e com a chegada no Partido Nacional, NPP, ao poder. Dentre elas destacamos, aí a gente vai olhar aqui as leis, certo? Lei de proibição de casamento mistos entre negros, brancos e mestiços. Emenda à lei de imoralidade, tornou o ato criminoso, ou seja, o que é criminoso? Uma pessoa branca ter relações sexuais com uma pessoa de raça diferente. Ou seja, uma pessoa, você pode até anotar aqui, negra. Que letra linda. Negra. Pronto. Uma pessoa negra, certo?
Lei de supressão do comunismo. Eliminava qualquer partido de oposição ao governo catalogar, que decidisse catalogar como comunista. Lei de reserva dos benefícios sociais separados. Proibiu pessoas de diferentes etnias de usar as mesmas instalações públicas, como bebedouros, banheiros e assim por diante. Ou seja, uma pessoa negra não poderia usar o mesmo banheiro, o mesmo bebedouro ou o mesmo espaço público que uma pessoa branca. Lei da Cidadania da Pátria Negra mudou o estatuto dos nativos da pátria, de forma que eles não fossem mais considerados cidadãos da África do Sul, não tendo assim nenhum direito associado à cidadania. Sobre a derrota política do apartheid e o seu fim na América do Sul, é válido ressaltar que, certo? Então aqui a gente vai realizar essa questão, tá certo? Aqui nós temos as alternativas, aqui nós temos as assertivas, né? E aqui nós temos as alternativas para poder marcar, ok? Primeiro, o apartheid ele foi um regime, foi uma instituiu-se na África do Sul uma situação de segregação espacial, de segregação racial, perdão. Ou seja, por lei, as pessoas negras elas tinham menos direitos do que as pessoas brancas e eram inclusive humilhadas, como a gente pode ver aí. Algo que eu gosto sempre de ressaltar quando eu falo do preconceito, quando eu falo de apartheid, para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, já fugindo do contexto da África do Sul, nos Estados Unidos do ano de 1955, ó, em 1955, Rosa Parks, que se vocês forem estudar um pouquinho, ela é uma mulher que lutou pelos direitos das pessoas negras e dos afrodescendentes, principalmente nos Estados Unidos. No ano de 1955, ela fez história ao burlar, ao desobedecer uma lei que garantia que, em caso do ônibus estar superlotado, ou seja, em caso do ônibus estar com todas as cadeiras cheias, se entrasse uma pessoa branca, a pessoa negra deveria ceder o seu local para aquela pessoa branca, o seu assento para aquela pessoa. Vejam, ela fez história ao desobedecer essa lei em 1955, nos Estados Unidos da América. Ou seja, nós podemos perceber que essa ideia do preconceito, do racismo, ele é intrínseco a algumas sociedades. E ele foi construído. Não é que os seres humanos, e eu costumo muito dizer isso, os seres humanos eles são muito moldáveis. Se desde crianças todos fôssemos ensinados a ser mais conscientes, a ser mais humanos, a sermos mais humanos mesmo, a sermos mais amorosos, não haveria toda essa desigualdade, todo esse preconceito que existe no mundo em 1955. Então é algo extremamente recente, mas que vem e nós vamos lutar para que ao longo do tempo possa ser eliminado, possa ser defenestrado. E quem não quiser se livrar desses ideais preconceituosos, a gente vai defenestrar eles e vamos jogá-los para a lata de lixo da história, né? Vamos fazer assim. Aí a gente vai olhar aqui a fala de número 1. No ano de 1987, Margaret Thatcher, Margaret Thatcher, então primeira-ministra do Reino Unido, se opôs à adoção de sanções do governo da África do Sul, na reunião internacional de Commonwealth, em Vancouver, Canadá, em 1987, além de se recusar a estabelecer negociações com com o Congresso Nacional Africano. Sim, Margaret Thatcher ela era uma mulher que, apesar de ser branca e de ser primeira-ministra do Reino Unido, ela era conhecida como a Dama de Ferro, né? A Dama de Ferro, e ser também, Margaret Thatcher é conhecida como uma das grandes pessoas que instituiu o Reino Unido no neoliberalismo, certo? O neoliberalismo é basicamente esse movimento de novo liberal
que surgiu lá com os Chicago Boys, né, e que se espalhou em países como o Chile, por exemplo, como países como os Estados Unidos, durante o Chile de Pinochet, durante Ronald Reagan nos Estados Unidos e durante Margaret Thatcher no Reino Unido, que conseguiu sim levar esses países a altos níveis de desenvolvimento econômico, como por exemplo o Chile, durante a ditadura de Pinochet, bateu recordes históricos de desenvolvimento econômico, a era Reagan e também o governo de Margaret Thatcher, mas vale lembrar que no caso do Chile, houve uma extrema repressão política, houve uma ditadura extremamente sanguinária, uma ditadura militar encabeçada por Augusto Pinochet. Na Inglaterra, esses ideais de neoliberalismo eles também trouxeram muita desigualdade econômica, porque enquanto os ricos cada vez ficavam mais ricos, os pobres iam também ficando cada vez mais pobres. Então a gente tem que pensar de que maneira esse neoliberalismo ele é bom. Ele foi bom para um crescimento econômico? Foi, mas será que se para a distribuição de renda ele foi equigual? Aí é um assunto que já foge um pouco desse tema da nossa questão, mas também pode ser debatido mais à frente, tá certo? Então Margaret Thatcher sim foi essa mulher que se revoltou, que se rebelou contra o Congresso africano, que se revoltou contra as políticas do governo da África do Sul, tá certo? Vamos para a próxima. A principal força política de apoio dos negros do apartheid no Congresso foi liderado por Nelson Mandela, que participou dos governos da África do Sul entre 1962 e 1990. A principal força política de apoio dos negros ao apartheid, ou seja, deixa eu entender. A principal força de apoio dos negros ao apartheid, ou seja, a principal força política de apoio ao apartheid, foi Nelson Mandela? Não. Nelson Mandela justamente ele vai lutar contra o apartheid. E aqui está dizendo que ele está a favor do apartheid. Então, essa daqui está completamente errada. Às vezes, apenas uma leitura ela pode modificar o seu ponto de vista. Porque Nelson Mandela não foi uma força, pode mudar o ponto de vista da questão, certo? Nelson Mandela não foi uma força política que lutou pelo apartheid, que apoiou o apartheid. Muito pelo contrário, ele foi contra essa quantidade de leis que segregavam a população. Vamos para a afirmação de número 3. A principal força de oposição interna, ou seja, agora aqui oposição, ao apartheid foi o Congresso Nacional Africano, influenciado pelas rebeliões populares e revoluções sociais que ocupavam um crescente espaço na vida política africana nos anos de 60 e 70 do século XX. Isso sim é também verdade. Deixa eu marcar aqui, pronto. Porque a principal força de oposição, a gente tem que começar a entender que o apartheid ele é esse movimento de segregação, de separação, de preconceito, de racismo, certo? De racismo propagado pelas elites políticas à população negra, tá certo? Então essa daqui, ela também é verdade, certo? A gente também pode considerar ela como verdadeira. Então, se nós formos analisar 1 e 3, nós vamos marcar que a questão correta a alternativa correta é a letra C. Estão corretas as assertivas 1 e 3. Agora, indo para a questão de número 14, nós temos uma questão que vai tratar provavelmente sobre ditadura militar, né? A gente já está vendo a bandeira do Brasil e tudo indica que ela seja uma daquelas propagandas saudosistas, né? Saudosistas não, de engrandecimento da pátria, de engrandecimento nacional. Aqui a gente tem a bandeira, ordem e progresso, e a frase ninguém mais segura este país.
Cartaz impresso e distribuído pelo Serviço Social da Indústria, SES, na Semana da Pátria, no ano de 1974, durante o governo Médici. A partir do governo Médici, 1969 a 74, um dos governos da ditadura empresarial brasileira, foi desenvolvendo uma política econômica que ganhou a alcunha de milagre econômico. Sobre esta política e suas consequências. Então, agora aqui a gente vai falar sobre o milagre econômico. O milagre econômico que se desenvolveu basicamente durante o governo Médici. Se a gente for analisar, o milagre econômico ele se sustenta em um pilar muito controverso. É fácil se gerar um milagre econômico desde que você tenha poder político, como o poder político que os militares tinham. Por quê? Porque os militares eles têm um poder político tão forte ao ponto de que eles conseguiam congelar salários. Então eles congelavam salários e a partir daquele momento os gastos públicos, os gastos do Estado eram controlados artificialmente. Ou seja, você controla salários durante um período de 10 anos, não reajusta esses salários de acordo com a inflação, não aumenta o salário mínimo para poder trazer de volta ao consumidor o seu poder de consumo, então é fácil sim você ter um milagre econômico, um crescimento econômico. Sem contar que também o Brasil recebia empréstimos bilionários dos Estados Unidos. Os Estados Unidos financiavam a ditadura militar brasileira para que o Brasil fosse um país notadamente anticomunista. Então, os Estados Unidos financiavam o Brasil em bilhões de dólares à época. E o Brasil não pagava juros exorbitantes. A única coisa que o Brasil pagava era um reajuste, que era conhecido como juros da dívida. O Brasil não pagava a dívida, ele pagava apenas esse pequeno juros que ia se acumulando. Ou seja, vamos supor, você recebeu $100 de empréstimo e os juros é de 1% ao ano, ou 2%, vamos colocar 2% ao ano. No final de um ano, você vai ter que pagar um juros de 2% sobre esses $100. Então você teria que pagar $102. Só que o Brasil não pagava os juros e a dívida. O Brasil só pagava os juros da dívida, ou seja, o Brasil só pagava os $2. Isso vai fazer com que o Brasil ele tenha um grande crescimento econômico. Mas, em troca disso, os Estados Unidos também gostariam de ter a sua dívida paga. Só que não naquele momento, apenas no futuro. Então, o Brasil se endivida muito, muito durante os governos militares. Por quê? Porque ele paga apenas os juros da dívida e não a dívida em si. A dívida em si ela vai ser acumulada. Também o crescimento econômico que ficou conhecido como milagre econômico, ele tem o seu fim aproximadamente na primeira crise do petróleo, que é em 1973. Essa primeira crise do petróleo que se desenvolve devido a conflitos no Oriente Médio, ela vai desencadear um aumento de 4 a 5 vezes, de um dia para o outro, do preço do barril do petróleo. E esse aumento desenfreado, ele vai gerar em cascata, ele vai girar em cascata e levar várias economias a um retrocesso, a um recesso econômico. E os Estados Unidos é uma dessas economias que não vai poder mais continuar bancando os empréstimos para o Brasil. Então o Brasil para de receber esses empréstimos bilionários e entra num período que a gente chama de marcha forçada. Durante o milagre econômico, o Brasil chegou a crescer 12, 13% ao ano, um crescimento astronômico, maior do que qualquer país da época. O Brasil era o país que mais crescia economicamente no mundo, mais do que Japão, China, Itália. O Brasil era esse país. Por isso que há essa frase, ninguém mais segura este país. Era uma verdade. O Brasil crescia mais do que qualquer país no mundo. Só que quando os empréstimos americanos eles cessam, o Brasil entra no período de marcha forçada. O que é? Você começa a crescer 7, 8%, não mais 13, 14%, e de uma maneira forçada. Ou seja, com uma mega inflação,
porque agora os Estados Unidos queriam reaver a sua dívida e com prejuízos econômicos extremos. E isso vai levar o que a gente chama da década perdida, que é quando ocorre o fim do governo militar em 1885, 1985, perdão, quando os militares saem, quando o último presidente militar sai, João Figueiredo, e na época o presidente que assumiria seria Tancredo Neves, só que ele morre, quem assume é José Sarney. No governo Sarney, há de haver uma grande crise econômica e inflação que ronda 2.500, 3.000% de inflação anual. Então o Brasil vai sim pagar uma conta muito grande, em especial devido a essa marcha forçada e também devido aos grandes empréstimos que contraiu, tá certo? Então agora a gente vai ver o que as alternativas dizem. 14ª. O Brasil teve um crescimento econômico, especialmente na indústria e na transformação e na indústria de bens duráveis, certo? O crescimento tinha como base o capital estrangeiro, ou seja, o capital dos Estados Unidos, certo? O capital dos Estados Unidos e o capital nacional financiado pelo Estado e por empresas estatais, certo? Nessa questão 14ª, a gente percebe que sim, está tudo verdadeiro. O capital estrangeiro, ele é financiado pelos Estados Unidos, o capital nacional, que também é financiado pelo Estado, isso daqui também vai ter sido muito usado pelo governo JK, de Juscelino Kubitschek, mas sim, é verdadeiro. Os militares também fizeram isso. Houve um aumento na dependência do exterior, aumento da dívida externa de 3,9 bilhões para 12 bilhões de dólares. Verdade. Eu não posso afirmar para vocês os números, só que a essência da questão é verdadeira. Houve um aumento da dependência no exterior, sim, em especial da nossa dívida externa. A desigualdade social aumentou no período, é como eu falei para vocês. Nos governos militares, havia uma inflação de cerca de 40%. A média, 40%, 50%. Para que vocês possam ter ideia, hoje o Brasil vive numa inflação de cerca de 10%. Então, durante os governos militares, apesar do crescimento econômico, havia uma inflação considerável, uma grande inflação. Uma inflação semelhante ao que a Argentina vive hoje. O Brasil só vai conseguir controlar essa inflação depois de 1992, com os governos de Fernando Henrique Cardoso, de Itamar Franco, que tinha como principal expoente Fernando Henrique Cardoso, que lançou o Plano Real. Ele e toda a equipe econômica do governo Itamar Franco, certo? Enquanto as rendas do capital aumentam, o salário mínimo real caiu. Por quê? Porque você congela o salário mínimo. Se o salário, isso era o que os militares faziam. Se o salário mínimo está congelado e a inflação está alta, qual é a tendência? A tendência é que aquele dinheiro ele perca o valor de compra. Então, os cidadãos eles perderam o valor real. Real não significa dinheiro, significa a realidade do que o dinheiro da época comprava. Não é o nosso real hoje em dia, mas sim o valor do dinheiro. O valor real do dinheiro ele caiu. Porque não adianta você ter R$ 100 hoje, mas tem uma inflação de 50%. Então, essa inflação de 50%, ela vai retirar 50% do valor do seu dinheiro em um ano. Ou seja, em um ano, aqueles R$ 100, eles só podem ser equiparados a R$ 200. Só que se o salário mínimo fica congelado em R$ 100, mas daqui a um ano R$ 100 não valem mais R$ 100, valem apenas 50, então você teve uma perca do seu poder de consumo, certo? E uma expansão da pobreza nas cidades, verdade. Houve, apesar do crescimento econômico, houve uma expansão da pobreza. Então, todas as alternativas estão corretas, a gente pode considerar a letra D. Todas as afirmativas estão corretas. Ele também pede o que é correto, ele não pede o que é errado. Então, sim, letra D. Vamos para a questão de número 15.
Essa daqui, se eu não me engano, foi a questão da orca que eu errei. Foi. E eu já aprendi, né, com os meus erros e agora eu posso repassar para vocês. O agrupamento é formado por pessoas que utilizam zabumba, pífano, caixa ou tarol e pratos de metal. Apresenta-se tanto tocando e dançando, vestido com chapéu de couro, roupa de algodão e alpargatas. É um típico conjunto musical típico do interior cearense, notadamente da região do Cariri. A descrição faz referência a: na ocasião, eu não sabia. Por quê? Porque essa é uma questão muito específica. Por isso, eu também dou um conselho: estudem a história do Cariri. Eu havia estudado a história do Cariri relacionada aos índios cariris, havia estudado em relação a Padre Cícero, as cidades de Juazeiro do Norte, de Crato, havia estudado a geografia da Chapada do Araripe, por exemplo, dos minerais que são encontrados por aqui, da questão dos fósseis. Eu havia estudado tudo isso, mas a questão cultural, musical, eu não havia atentado para esse ponto. Então essa questão ela trata sobre a banda cabaçal. É uma banda típica aqui do Cariri nordestino, da nossa região, que ela se apresenta, ela se traja com essas roupas típicas do Nordeste. Ou seja, chapéu de couro, roupa de algodão, alpargata e portando instrumentos também que são típicos da cultura nordestina. Zabumba, pífano, caixa, tarol, pratos de metal e etc. A banda cabaçal é essa banda que faz essa descrição. Eu não sabia na época, mas hoje eu já tenho esse conhecimento, tá certo? Então é isso, gente. Olha, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, que eu também tenha aprendido. Eu reforcei todo o meu conhecimento, reaprendi aqui, rememorando junto com vocês. Acertei 14/15 das questões de história e hoje eu trago essa última questão aqui também para vocês, para que eu possa aprender, para que a gente possa aprender e continuar progredindo, tá certo? Eu espero que todos tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal. É isso, falou e fui!